Então, primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar da Complif. Eu sou Thiago Mora, diretor comercial da Complif no Brasil, e tenho o prazer de moderar essa conversa que, sinceramente, eu acredito que será uma das mais relevantes que já trouxemos para a nossa comunidade. Antes de apresentar nossos convidados, eu queria dar uma palavra sobre quem tornou possível esse encontro hoje. Prometo ser muito ágil aqui na minha apresentação. Vocês veem aí minha tela, correto? Perfeito, obrigado. Bom, a Complif, que viabilizou esse encontro de hoje, é uma empresa que já atua em 9 países, conta com mais de 130 clientes e mais de 80 colaboradores, e ela desenvolveu uma plataforma para apoiar instituições financeiras em processo de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. Algumas das nossas certificações aqui que atestam a nossa solidez tecnológica e operacional. Os pontos principais que levaram a Complif a desenvolver a plataforma que hoje é entregue em diferentes países da América é comum para as diversas instituições financeiras que a gente atende e passa pela complexidade de atender implicações regulatórias que basicamente necessitam aí o uso de múltiplos sistemas. Naturalmente, as bases de dados de clientes acabam estando fragmentadas e isso gera um trabalho manual bastante grande e uma ineficiência operacional considerável, principalmente quando a gente pensa na relação entre esses três entes, né, o cliente, os gerentes de relacionamento e as equipes internas, desde de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, toda a questão de tracking das interações, solicitações de documentos e informações pessoais e outras questões associadas à abertura de contas e contratação de produtos, além de monitoramento transacional. Então, a ideia da concepção dessa plataforma foi simplificar esses processos, tornando eles menos complexos e mais eficientes. É uma plataforma modular que que apoia, né, instituições financeiras desde a parte de onboarding de pessoas físicas e jurídicas, com a gestão cadastral, possibilita também a definição de score de crédito, matriz de risco e capacidade financeira individualizada, e isso baliza o monitoramento transacional e a geração de alertas e de casos associados a situações de risco. Além disso, a parte de monitoramento do aging de documentos, monitorando ali o vencimento de documentos e dados cadastrais, e há a possibilidade justamente da solicitação da atualização desses dados pelas interfaces que eu vou comentar com vocês agora. São 3 interfaces. Primeiro, o portal do cliente, que pode ser usado para pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A partir daqui, o cliente consegue fazer um input de dados, informações pessoais e documentos associados a uma abertura de conta ou contratação de algum produto. O portal dos assessores ou dos gerentes de relacionamento, que permite que os gerentes de relacionamento tenham visibilidade das interações entre essas 3 partes e consiga, de alguma maneira, se comunicar com o cliente final para solicitação de prioridades e outros temas. E o back-office, que é acessado aí por equipes internas para gestão cadastral, monitoramento de transações, a atribuição de perfis de risco e de capacidade financeira. Essa plataforma, essa interface, ela é usada não somente por equipes internas, mas por agentes de IA que são nativos da plataforma. Eu vou detalhar um pouquinho mais as especialidades de cada um dos 4 que a gente disponibiliza aqui dentro da plataforma da Complif. Ela está conectada com fontes de dados externas e permite a conexão com novas fontes e também com bases de dados legadas, e também permite a conectividade com sistemas de core, sistemas legados, não só para acessar informações provenientes desses sistemas, mas também para fazer a orquestração de todas essas informações em um painel único. A gente entende que os agentes de AI são copilotos
das equipes internas, apoiando aí na parte de investigação, cruzamento de dados, estruturação de informações relevantes e criação de dossiês, para que, num segundo momento, os humanos possam fazer a tomada de decisão pautada em análises bastante aprofundadas e com nível de escalabilidade que somente agentes de IA permitem. Né? Isso a gente enxerga um benefício de redução do trabalho operacional em até 90% dos nossos clientes, sem que haja perda do controle nas decisões que são tomadas. Tá? Agora, com o contexto de como a Compli vem apoiando aí profissionais de compliance e PLD, passamos a introdução do tema principal e dos nossos convidados. Então, nos últimos meses, o mundo assistiu a uma escalada de tensões no Oriente Médio que foi além das manchetes. O conflito envolvendo o Irã não é apenas uma crise diplomática entre potências distantes. Tem nome, endereço e consequência direta para quem trabalha com compliance, PLD e gestão de riscos no Brasil. Sanções sendo redesenhadas, rotas de capital sendo reconfiguradas, grupos proxy movendo recursos por dentro do sistema financeiro global, criptoativos sendo usados como válvula de escape de regimes sob pressão. E no meio de tudo isso, uma pergunta que nenhum profissional de PLD pode mais ignorar. A sua organização está preparada para um risco que nasce a mais de 10 mil quilômetros de distância e chega silenciosamente à sua mesa? É para responder essa pergunta com profundidade, com dados e com recomendações práticas que estamos aqui hoje. Tenho a honra de receber dois convidados absolutamente excepcionais. O primeiro é o professor Jorge Lasmar, PhD em Relações Internacionais, professor da PUC Minas e CEO da VOR Consulting, uma das vozes mais qualificadas do Brasil quando o assunto é política global, segurança internacional e os reflexos do cenário geopolítico sobre os sistemas financeiros. Professor Lasmar, seja muito bem-vindo. O segundo convidado é o Bernardo Mota, coordenador-geral de articulação institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com atuação direta nas frentes de segurança pública, prevenção ao terrorismo e combate ao crime organizado transnacional. Bernardo, é uma grande honra tê-lo aqui. Ao longo dessa hora, conduziremos uma análise estruturada da leitura geopolítica do conflito iraniano, as implicações regulatórias e operacionais para o mercado brasileiro. O objetivo não é apenas informar, é equipar. Equipar você e sua equipe com o que precisam para agir com inteligência nesse cenário. Dito isso, mãos à obra. Professor, vamos direto ao ponto. O que realmente muda para o Brasil quando há uma escalada no conflito envolvendo o Irã? Estamos falando de impacto concreto ou de risco percebido? Bem, boa noite a todos e a todas. Agradeço enormemente a Complif por esse convite de debater um tema que é tão importante e que cada vez mais impacta aí os nossos dia a dia. E também, claro, é sempre um prazer falar com meu amigo Bernardo Mota, né? E ninguém melhor do que ele para estar aqui comigo e dividir a mesa. Eu sempre aprendo muito com ele e é uma pessoa aí que tem uma visão grande aí dos bastidores, de como que a coisa realmente funciona. Então é um grande prazer para mim. Bom, sobre essa questão, né, do impacto geopolítico na realidade brasileira, nós precisamos de entender que o mundo hoje é um mundo cada vez mais interconectado. Então, essas ameaças que poderiam parecer aí tão distantes, na verdade, elas acabam provocando um efeito em cascata que acaba nos atingindo aqui diretamente. Então, por isso, o impacto ele é concreto. Eu diria até que, para essa visão dos times de análise de risco, compliance, de PLD, eu viria inclusive três vetores principais de impactos que nós já sentimos aqui no Brasil. Então, o primeiro seria o impacto macroeconômico e logístico. Esses conflitos eles acabam gerando uma onda de choques econômicos que acabam impactando o preço da energia, frete, seguros, cadeias de suprimento, né? E hoje a gente tem um problema muito grande das cadeias de suprimento, que são pontos únicos de falha. Então, o bloqueio ali do Estreito de Hormuz, um aumento demasiado do frete acaba impactando ali toda a produção e todo o negócio em escala.
O segundo é o impacto geoeconômico e regulatório. A geopolítica hoje ela não é mais disputada como antigamente ali entre as duas grandes superpotências, como na Guerra Fria. Ela é uma guerra que acontece muito com ameaças híbridas, em que eu tenho disputas ali que são feitas por atores criminosos que têm apoio ali do Estado, ações de grupos hackers. Então, essas ações acabam tendo um efeito disruptivo muito grande dentro dos Estados. E junto a isso, as sanções elas passam a ser usadas como instrumento dessa disputa geopolítica. Então, o que nós vemos é que esse tipo de conflito gera mudanças muito rápidas aí no ambiente de sanção. E isso tem um efeito muito prático para quem opera com PLD. As listas mudam muito rápido, aumenta muito o risco de sanção secundária, cresce a pressão sobre correspondentes, a pressão para fazer o due diligence avançado e outras pressões. E, por fim, o terceiro é que as redes ilícitas acabam se adaptando também e respondendo a esses riscos. Quando o Estado do Irã ele se coloca ali num cenário de guerra em que aumenta a pressão por custos, aumenta a pressão financeira por um lado, e por outro, essas ações do governo americano e de Israel acabam quebrando a estrutura de autoridade, esses grupos proxies, esses grupos intermediários que operam ligados ao Irã começam a ter uma autonomia maior de ação e eles, consequentemente, também vão buscar mais fontes de financiamento offshore. Então, isso redesenha completamente o risco de atividades como, por exemplo, financiamento do terrorismo e da proliferação. E no caso brasileiro, a gente tem que entender que, por mais que essa visão de que o Brasil está longe ali de um ataque, de uma ameaça terrorista, o risco de ataque terrorista é diferente do risco de financiamento. E o Brasil, ele é um corredor desses financiamentos, ele está inserido no sistema financeiro, inclusive da parte de sanção e invasão dos próprios estados também, essas sanções. Então, isso tudo impacta diretamente. E por isso, né, quando nós vemos essas crises, as equipes de PLD têm que sair ali de uma mentalidade meramente de checklist, de cumprimento de sanções, para uma mentalidade de crise e colocar também no seu radar esses movimentos geopolíticos maiores. Acho que você está no mudo, Thiago. Opa, perdão. Muito obrigado pelos insights, professor. E agora eu faço uma pergunta para o Bernardo Mota. Bernardo, o Irã faz parte do BRICS Plus desde 2024, ao mesmo tempo em que permanece na lista negra do Gafi. Como o senhor lê essa contradição? O pertencimento ao bloco tem algum reflexo prático nas relações comerciais e financeiras do Brasil com o país? Bom, Tiago, obrigado. O Lasmar, meu grande amigo de muitas jornadas e muitos debates, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente discorrer um pouco aqui sobre questões geopolíticas, mesclando com essa questão mais, eu diria, de ordem financeira prática, né? A pergunta ela é muito abrangente, assim, eu poderia ficar aqui 2 dias falando só dessa questão, mas vamos tentar aqui, claro, para o objetivo aqui do nosso painel, do nosso evento, tentar traçar um pouco um panorama de como funcionam essas instituições internacionais, eu diria mais com foco financeiro, que eu acho que é o que mais interessa para nós. Eu tenho observado muito, acho que o Lasmar também, Lasmar é um estudioso dessa questão de relações internacionais, mas o multilateralismo nesse modelo das Nações Unidas, onde um país é um voto, todo mundo, nós todos somos iguais, né? Quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, já não funciona, está esgotado. E aí você começa a ver iniciativas, eu diria, ou regionais ou de junção de blocos por similaridades, né? Similaridades, é, semelhanças, interesses comerciais, interesses financeiros, interesses, em alguns momentos, interesses políticos, né? Isso aí não dá para fugir desse contexto político internacional. O fato é que e aí eu coloco o Gafi no contexto e aí logo vou chegar nos BRICS. O Gafi, ele é um grupo, assim, quem olhar assim o Gafi, né, olhando de longe, o Gafi é um grupo com 40 membros, é um grupo pequeno comparado com outros organismos internacionais mais tradicionais. É um grupo pequeno, eles falam, por que que um grupo tão pequeno consegue ter uma pressão tão grande sobre o mundo? Porque o modelo do Gafi é um modelo interessantíssimo. Em primeiro lugar, porque são 40 países, mas ali 90% do PIB mundial está ali dentro.
Então, nós estamos falando de países importantes, né? O GAFI escolheu a dedo os membros que comporiam, né, a estrutura do GAFI. Então, a gente está falando das principais economias do mundo de longe. Então, você está realmente com os atores que vão gerar influência nas suas regiões e, eventualmente, no contexto das finanças internacionais. Então, ele é um grupo sui generis e tem, eu diria, uma formação que traz os principais atores do mundo. Então, simples assim. E o GAFI, ele usa, eu diria assim, ele usa três situações, o que faz ele ser forte, né? Além de ter as principais economias do mundo, o que o faz forte, eu diria, são três características, três pilares. O primeiro deles é o que eles chamam de peer pressure, pressão dos pares, ou seja, os países que querem se sentar ali, que são convidados a sentar, vão assumir um compromisso de o seguinte: vamos primeiro implementar as recomendações do GAFI, nos avaliarmos uns aos outros, exatamente para a gente verificar o nível de cumprimento e, eventualmente, dar exemplo para o resto do mundo. Esse é o primeiro modelo de pressão dos pares. O segundo, que é outra expressãozinha em inglês, eu não gosto muito de usar expressões em inglês, mas acho que todo mundo, como é aqui um evento que, de certa forma, a gente fala de questões internacionais e é uma empresa que tem as suas, né, seus negócios em outros países, é o que eles chamam de name and shame, né? Uma vez que você é nomeado, uma vez que você é apontado, você passa a assumir, né, a passar uma vergonha internacional, traduzindo ao pé da letra mesmo essa expressão, que é a situação do seguinte: bom, eu tenho as principais economias do mundo aqui. A gente aqui assumiu o compromisso de implementar as recomendações. A gente força, né, que os outros países sigam essas recomendações né, a partir desses exemplos das economias mais importantes. Então, quem não fizer isso, não faz parte do grupo, vai ficar excluído. A gente então vai apontar que aquele país é um país com problema. Então, ele vai ser envergonhado perante né, o cenário internacional. E isso, de certa forma, impacta muito na estrutura interna do país, quer seja econômica, social e financeira, principalmente. E a terceira, e talvez a mais importante, é essa pressão que ele faz, da pressão dos pares, modelo de divulgação e disseminação das recomendações, implementação e nível de verificação, e quem não cumpre, paga o preço. O impacto é financeiro. Então, assim, ninguém vai querer fazer negócio com um país que está listado pelo GAFI. Simples assim, né? Eu comparo muito, assim, a gente tem colegas da Argentina, né? Até a dengue já chegou na Argentina, mas a dengue é uma coisa muito brasileira, né? A gente já chegou em alguns outros países. Eu comparo muito o GAFI com aquelas campanhas do Ministério da Saúde contra a dengue. A gente vê lá, né, o Ministério da Saúde fala assim, adverte, né, vamos, não deixa água parada em casa e tal. Aí você vai lá, cuida da sua casa, não deixa a água parada e tal. O seu vizinho não faz isso. O mosquito prolifera lá e vem picar você aqui. Ou seja, você pega a dengue a partir do descuido do seu vizinho. O que que você vai fazer a partir das orientações do GAFI? Você vai evitar seu vizinho. Você vai fechar os negócios com seu vizinho. Você não vai querer nem convidá-lo para um churrasco. Então você não vai querer ficar perto dele, porque ele não cuida da mesma forma que você cuida. Ele não cuida das finanças dele, não cuida da dengue dele, e essa dengue contamina a minha casa. Ele não cuida das finanças dele, as finanças dele contaminam as minhas finanças. Então o mundo hoje está conectado. O Lasmar já fez a descrição. O dinheiro hoje não tem mais passaporte, nós temos outros meios de pagamento, criptomoedas, uma série de instrumentos. Câmbio hoje ficou algo muito fácil, você tem algumas moedas internacionais. Tudo isso faz com que o fluxo do dinheiro seja muito rápido. Então, o GAFI faz essa campanha inteira, com o mundo inteiro, de que quem não adere a essas recomendações provavelmente sofre sanções. Então, o Irã lá atrás, se você fosse me perguntar, mas tem um componente político? Sempre tem. Não existe organismo internacional eminentemente técnico. Assim, eu falo por experiência de mais de 20 anos que eu atuo nessas representações. Você tem um foco técnico, tem, diria, uma premissa técnica, mas obviamente tem componentes políticos. A questão é que o Irã, quando você adicionou a questão do binômio lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a questão do financiamento do terrorismo, o Irã, de certa forma, ele não era um país muito aderente a convenções internacionais. Então, o GAFI, como esse processo de pressão dos pares e de name and shame, de bloqueio de finanças, criou um mecanismo de listagem, que é essas das listas que nós temos hoje, e o Irã foi incluído. O Irã, Coreia do Norte, alguns países lá no começo, eu participo desse processo desde o começo, foram incluídos por justamente não cumprirem as medidas do GAFI. Aí tudo bem, então a gente tem lá. E o Irã se moveu muito pouco, ele evoluiu muito pouco e até é bem anterior até assim, essa pressão sobre o Irã. O Irã ele realmente falou: não, não vou fazer, não vou seguir as recomendações do GAFI, para mim não interessa, acho que está tudo bem, paga o preço.
Então, o mundo inteiro fechou as suas finanças, porque esse é o impacto de uma lista de Gafi. Você fecha as finanças para aquele país. E o Irã começou a sofrer as consequências. Obviamente, o Irã também não é um país totalmente isolado do ponto de vista comercial. Então, se ele faz negócio com outros países, e isso o impacta muito bem, como é que ele vai fazer os pagamentos? Porque nenhum banco vai querer negociar com bancos iranianos. É, nacionais do Irã, empresas iranianas estão listadas. E isso, o impacto disso é financeiro na primeira ordem. Obviamente vem o comercial, depois vem a questão mais de fluxo de pessoas, né, de migração e tal, mas o financeiro é o primeiro sinal. Então ele veio daquela lá, evoluiu muito pouco, né, nessa lista e ainda consta dessa lista. E aí depois nós vamos ter algum momento que eu vou falar exatamente a evolução que o Irã fez e o que que a gente espera, obviamente tirando esse cenário de guerra, né? Porque isso aí já é uma questão, extrapolou um pouco mais, mas o Irã, se a gente for ver, ele também tinha essas questões no Gafi, porque é por causa das questões financeiras, mas tem a questão de proliferação de armas de destruição em massa, produção de materiais nucleares ou radioativos, e tudo isso o Irã, de certa forma, viola alguns acordos internacionais. O fato é que a questão dos BRICS, e aí entrando na questão dos BRICS, eles têm, né, assim, o interesse, né, a razão pela qual se criou os BRICS foi muito aqueles países mais alinhados, que não pertenciam a outros clubes, por exemplo, o G7, vamos colocar assim, eram países excluídos do G7, mas que tinham economias importantes nas suas respectivas regiões e também com influência internacional, se juntaram para fazer um bloco, onde ali se pensou também não só desenvolvimento econômico, comercial ¿Cuál es la ocasión? entre esses países, mas também ganhar um pouco mais de força política na hora de barganhar com outros blocos, né? Esse é o princípio dos BRICS. Assim, se formos olhar o perfil dos países membros dos BRICS, nós temos questões políticas não são tão relevantes, ou religiosas não são tão relevantes para compor os BRICS, mas muito mais capacidades populacionais e capacidades comerciais. E a ideia é de se ter um bloco onde você possa criar diríamos, talvez uma capacidade de defesa financeira frente a outros blocos. Então, assim, a gente muda completamente o contexto. Obviamente, ninguém faz vista grossa para isso. Então, se você vê a adesão do Irã aos BRICS, vai muito, mas como um país que está listado lá, vocês, né, pressionam o país lá no outro grupo e aqui vocês o acolhem, como que funciona isso? Isso funciona porque aí também tem esferas políticas, aí foge um pouco desse controle mais técnico financeiro, esferas políticas que entendem que às vezes vale a pena pagar o preço de deixar o Irã como membro aqui nos BRICS e eventualmente comprando algumas brigas até onde dá. Mas se nós formos olhar, e o Brasil é membro dos BRICS e os BRICS, quase todos eles muitos deles são membros do Gafi, lá. Quando se trata a questão do Irã, se trata de uma forma mais sensível, porque se respeita muito a fidelidade às recomendações do Gafi. Então, não é tão contraditório assim, né? Quer dizer, nós somos BRICS aqui, vamos fazer o que é possível para nós, todos aqui ganharmos com os BRICS, mas quando se trata de Gafi e as recomendações do Gafi, que obviamente abordam esse controle financeiro, alto lá. Vamos tentar ver aqui onde é possível encontrar algum tipo de consenso. Então, assim, para dizer que não há uma contradição, há sim uma tentativa de tentar, pelo menos, acolher o Irã para aquelas situações que os BRICS podem ajudar, mas quando se trata de Gafi, ninguém brinca, porque ninguém também quer afetar ou quer contaminar o seu próprio sistema, como a questão da dengue, ninguém quer afetar o seu próprio sistema, tentando defender uma situação que o Irã também precisa melhorar. Então, assim, no Gafi, o Irã ainda precisa demonstrar que melhorou, que precisa evoluir. E lá a gente tenta, né, o Brasil e os países dos BRICS tentam encontrar esse equilíbrio, né? Claro que às vezes tem uma questão política aqui ou ali, mas o fato é que o Gafi se resguarda muito fortemente nas suas recomendações, que obviamente tratam desse controle financeiro. Muito bom, muito bom. Obrigado por compartilhar seu ponto de vista, Bernardo. A gente acabou de ouvir aqui, deixa muito claro que o conflito iraniano não é um evento isolado. Faz parte de uma reconfiguração muito mais ampla do tabuleiro geopolítico global, com efeitos diretos e indiretos para o Brasil. Mas agora eu queria dar um passo adiante, porque entender o cenário é o ponto de partida. O verdadeiro desafio está em traduzir esse cenário em ações de compliance. E a gente vai explorar um pouquinho disso no nosso segundo bloco. Professor, por que PLD precisa acompanhar a geopolítica quase em tempo real? Isso não era uma preocupação tão evidente há 10 anos. O que mudou estruturalmente?
Eu vejo duas grandes mudanças que explicam isso, né? O primeiro é uma mudança do próprio jogo geopolítico. A geopolítica hoje, como eu mencionei, não é mais aquela grande disputa ali entre superpotências, né? Ele passa a ser o que a gente chama de geopolítica adaptativa. Como o mundo hoje é muito interconectado, e eu tenho vários desses pontos de falha, eu consigo atuar ali em pequenas situações, causa uma disrupção muito grande no sistema, eu consigo dar para potências secundárias ou menores um poder muito grande no jogo geopolítico. Então, se antes eu tinha lá disputa entre superpotência, União Soviética, Estados Unidos, agora um ator como o Irã, como a Coreia do Norte, consegue lançar ali um ataque hacker que para um país, né? Consegue fazer uma disrupção ali da cadeia de suprimento na passagem de um estreito que causa uma, um choque muito grande no preço do petróleo, dos fertilizantes, etc. Então, esses países também, eles passaram os últimos anos todos entendendo como que os Estados Unidos entram em guerra, como que eles fazem suas disputas, como que eles se posicionam na sua política mundial. E aprenderam a jogar com isso. Então, uma das grandes mudanças é que eles notam que os Estados Unidos ele tem uma lógica muito de estar em paz ou em guerra. Então, esses países começam a atuar de maneira que façam pequenas ações que não necessariamente vão acender a luz vermelha de estamos em guerra. Então, através de ações econômicas, de ações cibernéticas, campanhas de desinformação, etc. Então, isso torna a ameaça muito mais difusa. E como eu tenho essa interdependência, esse impacto da globalização, isso acaba afetando o dia a dia das empresas, das pessoas, de uma maneira muito direta e muito clara. E aí vem um segundo impacto, é que a gestão de crise ela muda desde lá da Covid, né? Na verdade, isso gera uma tendência maior que se acelera na Covid. Por quê? Porque antes, quando a gente fazia análise de risco ou a gente preparava os times ali para gestão de crise, toda a gestão de crise é baseada em protocolos. O que é o protocolo? Eu penso ali numa ameaça, faço análise de risco e vejo como que eu vou tratar aquele risco, como que eu vou responder àquela situação. Mas, de repente, eu começo a ter no sistema uma série de ações que são completamente imprevisíveis. Eu nunca tive aquela situação antes. Então, eu não tenho como responder pelos meios tradicionais, pelos meios de protocolo. Uma grande parte do processo de gestão de crise hoje é exatamente de tentar entender e fazer sentido do que é que ameaça e o que está acontecendo. Às vezes, a ameaça está acontecendo e a gente sequer percebe que estamos ali no meio dela, né? Pensem lá na época da Covid, quando a Covid começa, a gente tem que lavar as compras quando a gente chega no mercado, não tem, lavar a mão adianta, máscara adianta, não adianta, a gente nem entende direito exatamente ali o que é que a gente tem que fazer. Então essa lógica se espalha, esse caráter da imprevisibilidade, de ameaças que são inéditas, que nunca aconteceram antes, aumentam muito, né? Então a questão do protocolo, da análise de risco institucional é importante, ela tem que continuar, mas os times eles têm que se adaptar. E é por isso que esse compliance fechado em silos, em times, que fazem isso só a checklist, não são mais suficientes. Eu tenho que atualizar o tempo todo e eu tenho que ter times flexíveis, porque dependendo ali da mudança do cenário econômico, do cenário político, geográfico, eu tenho que responder de uma maneira muito rápida. E eu preciso de ter a possibilidade de acoplar ali especialistas daqueles assuntos específicos, né? Às vezes coisas que eu nunca imaginei que me afetaria antes começam a me afetar, né? Então, é muito importante que os times de compliance, principalmente das grandes empresas, as empresas que estão mais aliadas aí no jogo global, elas têm que estar atentas a isso, né? O grau de atualização é quase que diário. A própria questão das sanções, né? As sanções mudam ali muito rápido e respondem a esse jogo político. Então a gente vê, por exemplo, como houve um aumento ali, o recrudescimento das sanções voltadas para o Irã, mas isso causou ali uma crise energética global que os Estados Unidos começa a relaxar as sanções com a Rússia, por exemplo. Então é preciso ter esse acompanhamento quase diário, né? Esse impacto não é mais algo ali dos telejornais, uma realidade distante, ela afeta o nosso dia a dia, por mais que a gente não perceba. E aí um último ponto importante para esses times é que eu tenho visto muita gente falando como que várias dessas crises elas são imprevisíveis. Então, sim, nós temos ali novas ameaças e caráteres imprevisíveis.
Mas é importante também que os times de compliance comecem a se educar em análise de política, de geopolítica, de foresight, de análise de cenários, porque vários desses impactos que nós vemos hoje, na verdade, eles já vinham dando sinais de algum tempo. Então era possível que os times já se preparassem para aquilo, se eles soubessem ler os sinais e os indícios. Excelente, obrigado pela riqueza e profundidade de detalhes. Agora eu passo a bola para o Bernardo com mais uma pergunta. Bernardo, você brilhantemente falou sobre a questão da permanência do Irã na lista negra, relação com o Gafi, e eu queria entender, e obviamente entendo que a nossa audiência está ansiosa para saber um pouco mais a respeito, do ponto de vista do Ministério da Justiça, quais são as contramedidas concretas que o Brasil adotou ou deve adotar em resposta à recomendação 19 do Gafi? Desculpa. É uma pergunta interessante porque ela aborda uma série de atores, assim. Eu diria até assim, obviamente eu estou no Ministério da Justiça, mas eu posso falar pelo, eu diria, pelo Estado brasileiro e o que as contramedidas elas vão além do que só uma instituição ou outra. Eu acho que o Lasmar tocou algumas questões aqui de risco importantes para a gente considerar. Bom, vamos imaginar, não, foi um fato real. O Irã, ele é o segundo maior importador de frango do Brasil. Importa frango do Brasil, ou seja, o Brasil vende muito frango para o Irã. O fato é que o Brasil não tem relação com instituições, não tem relação bancária com o Irã. Na época, quando esse comércio fluía bem, antes dessas pressões de lista, o Irã pagava os exportadores brasileiros por meio de uma triangulação com instituições britânicas, no Reino Unido. Quando o Irã entrou na lista, o Reino Unido e grande parte dos países que tinham que aplicar essas contramedidas, e aí a gente entra na contramedida, fecharam a relação bancária com o Irã. Ou seja, os compradores iranianos de frango não tinham como pagar os exportadores brasileiros. E aí? Aí quando a gente fala assim, né, o Brasil, o que que o Brasil tinha a ver com isso? Como é que ele entrou? Ele vende frango para o Irã. Ele vende frango para o Irã e ficou sem receber. O que que aconteceu? Um banco público teve que assumir a dívida com os exportadores brasileiros. Olha o tamanho do prejuízo, olha o tamanho do impacto disso no Brasil. Para mostrar um pequeno exemplo que essa questão do Irã causou prejuízo, por exemplo, um banco público brasileiro que teve que assumir uma dívida de bancos iranianos, ou, né, ou de importadores iranianos que não conseguiam fazer o pagamento, porque os exportadores precisavam receber. Então, o Brasil foi afetado numa simples negociação quando o Irã foi incluído em lista. Esse é um ponto. É, e aí você pensa assim, contramedidas. Basicamente, se a gente for olhar contramedidas, as contramedidas nesse caso, elas vão, porque tem níveis, né? Então vamos imaginar. O país ele entra numa lista de monitoramento, quando ele está numa observação de seguinte, as avaliações, ele não cumpre as recomendações do Gafi. Então, se ele não cumpre num grau alto, elevado né, de dificuldade, ele é colocado num monitoramento que eles chamam de monitoramento reforçado, né? Ele passa a entrar num processo de acompanhamento pelo Gafi, para que ele demonstre evolução. Ele tem que apresentar um plano de ação para tentar sanar essas questões e tem um prazo para isso. O do Irã foi um pouquinho mais sério. Ele entrou nesse processo de ter que apresentar um plano de ação, e o plano de ação não foi cumprido nesse período inteiro que ele teve nessa lista. E recentemente ele deu um sinal que foi a ratificação da Convenção de Palermo e a ratificação da Convenção para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, porém com reservas. E as reservas que o Irã faz em relação a artigos dessas duas convenções são exatamente as que o Gafi preconiza como necessárias de se implementar. Então, ele ratificou a convenção, mas não colocou o ponto principal, que é a questão financeira. Então, a contramedida vai continuar. Contramedida. Então, nós temos contramedidas que vão desde você colocar no seu gradiente de risco. Então, as instituições colocam nos seus riscos de que negócios aí tem lá, como é o país que está listado, então qualquer cidadão iraniano ou empresa iraniana tá sujeita a um monitoramento de risco maior, mais elevado que qualquer outra situação de risco. Então, essa é uma primeira contramedida. Só que o Irã está num estágio tão elevado de descumprimento que aí passa a ter uma contramedida um pouquinho mais séria. E eu até digo assim, nem cabe ao Ministério da Justiça, ele orienta mais do ponto de vista de articulação. Mas outras autoridades, por exemplo, o Banco Central, o próprio COAF, outras instituições que estão ali acompanhando o mercado, né, as instituições, os sujeitos obrigados, monitoram e acompanham mais de perto esse cumprimento. Então, se a gente, em primeiro lugar, vai monitorar e colocar no risco geográfico, o risco, no caso, de ser um país listado pelo Gafi.
ou porque tem problemas com, né, regime de sanção do Conselho de Segurança da ONU e tal. E a contramedida mais séria, que aí é onde o Irã está com a Coreia do Norte, que é, bom, então agora não só eu monitoro, como no caso do Irã, Coreia do Norte, eu não faço negócio. Então, quando você pega uma empresa, aqui, nós estamos falando de, né, pessoas que estão aqui na área de compliance, pessoas que vão orientar as áreas comerciais, é dizer assim, com o Irã, se a gente for ler ao pé da letra a contramedida, é não fazer negócio com ninguém no Irã. Essa é a contramedida que está dita pelo GAFI na recomendação 19. Tem a gradação ali, já tem a questão do monitoramento do risco, e aí o risco a gente às vezes assume, né? Você tem ali que ter um monitoramento de risco. Eu acho que todo mundo tem instituições, sérias, vão sempre ter a sua questão de risco. O Irã está nesse contexto, só que no caso do Irã, a contramedida mais séria é não fazer negócio. Existem outras, por exemplo, romper, criar embargos comerciais e criar dificuldade de trânsito de cidadãos iranianos para os países, né, que têm que aplicar essas contramedidas. Se a gente for olhar do ponto de vista do Brasil, a gente talvez não cumpra tanto essa do comercial e de migração, né? Porque eventualmente o Brasil ainda tem posição muito mais pacífica, né? De eventualmente é um refugiado, então o Brasil ele trata essa questão humana, humanitária, com um pouco mais de cuidado que eventualmente outros países. Não fica só no financeiro. Mas o financeiro, o que está dito pelo GAFI Recomendação 19 monitora, coloca no risco elevado, porque isso aí é um país listado, e, nesse caso do Irã, como ele está na lista mais grave, é não fazer negócio. Então, assim, é recusar fazer negócio e se houver negócios que já foram iniciados, a sugestão é romper, cessar, né? Parar, o relacionamento. É simples assim. É duro dizer isso, mas é o que está dito lá. E é o que, de certa forma, a discussão grande de como melhor aplicar é o grau, o nível que a gente vai fazer isso, porque eventualmente você também não vai isolar o país a ponto, né, de envolver questões humanitárias. Às vezes o país tem uma relação, ele vende petróleo, todo mundo compra petróleo, então assim, também não vou parar de comprar petróleo, então como é que a gente faz isso? Então, você coloca algumas variáveis que de certa forma, você tenta balizar isso aí, mas assim, dito que é para ser feito instituições financeiras, sujeitos obrigados do artigo 19, do artigo 9 da Lei 9.613. Não façam negócio, não realizem negócio, operações financeiras com o Irã. Simples assim. Excelente, muito obrigado, Bernardo, mais uma vez. Acho que com os pontos de vista aqui dos nossos convidados, ficou evidente que a integração entre inteligência geopolítica e gestão de risco financeiro não é mais um diferencial competitivo, mas sim uma exigência de sobrevivência regulatória. No próximo bloco, vamos destrinchar exatamente como esses recursos saem de zonas de conflito, atravessam fronteiras e chegam ao sistema financeiro. Criptoativos, grupos proxy, estruturas de opacidade, tudo isso vai estar na mesa. Bernardo, Jorge, preparo vocês agora para o terceiro bloco. Começando pelo professor Lasmar. Professor, como grupos proxy, como Hezbollah e outros apoiados pelo Irã, se financiam fora da zona de conflito? E quais são as rotas e mecanismos mais utilizados? Nossa, agora é a minha vez de falar com o Bernardo, né? Só isso daria aí um seminário inteiro, né? Poderíamos discutir aí a semana inteira para entrar. É importante entender que existem especificidades regionais, né? Eles se adaptam muito bem ali aos contextos regionais e vão adotar medidas ali por dentro. Mas eu vejo algumas grandes tendências, né? A primeira grande tendência é a questão do, do uso da tecnologia. Então, a gente tem visto muito o uso de e-hawalas, né, de doleiros eletrônicos, para fazer aí a transferência desses recursos, especialmente aí no caso de evasão de sanção, para evadir financiamento de terrorismo e a parte de armas de proliferação de armas também tem utilizado isso muito. Agora, a grande dificuldade é que a outra tendência é que a gente tem visto um crescente uso de operações de lavagem de dinheiro profissionais que estão cada vez mais integrando ali os mercados lícitos e ilícitos. Então a gente tem visto aí o que a gente chama do princípio da convergência, em que esses grupos eles praticam ali atividades criminosas e misturam isso junto com atividades. Então, uma das grandes tendências que eu tenho acompanhado, por exemplo, nos trabalhos que eu tenho feito com a Organização Mundial de Aduanas, é o aumento do uso do trade-based money laundering, por exemplo,
para fazer a circulação desses capitais. A gente teve, inclusive, alguns casos aqui no Brasil ligados ao Hezbollah, que tiveram aí exportações agropecuárias falsas, etc. Isso tudo é fonte aberta, né? Isso foi publicado, inclusive, pelo COAF. Então, esse perfil mostra que a gente tem que olhar não só ali para aquelas fontes tradicionais, mas a gente tem que mapear também esses fluxos mais complexos e mistos, né? Então, nós precisamos de olhar ali para as fontes que vão desde de doações, apoio estatal indireto, redes ligadas a esses grupos, via as atividades comerciais, comércio de bens de uso duplo, né, de tecnologias que podem ser utilizadas ali para fins civis, mas também para fins militares. Os mecanismos também é importante entender, então, essa questão aí, principalmente do Trade-Based Money Laundering, operações de câmbio tem sido muito utilizado, e as técnicas de camuflagem, né? Que a gente tem aí uma série de técnicas diferentes, como o uso de shadow banking, né? Empresas de fachadas. Então, nos Estados Unidos, o FinCEN, né? Que é como se fosse o COAF dos Estados Unidos, divulgou só do Hezbollah, só em 2024, que teriam circulado aí em torno de 9 bilhões de dólares para o financiamento das atividades do Hezbollah através do uso de uma rede paralela bancária, né, através de empresas e casas de câmbio. E essa questão também do uso, né, de stablecoins e de carteiras aí, principalmente que não estão custodiadas, ou do uso do que tem sido chamado de OVASPs, né? Esses provedores de serviços digitais que estão em jurisdições que são conhecidas por terem poucos mecanismos de controle. Então, essas são as principais tendências que eu tenho visto, né? É difícil aqui no espaço de tempo que a gente tem de entrar aqui em mais detalhes e falar em casos específicos. Mas as duas grandes tendências com certeza são essa. A mistura cada vez maior entre os fluxos lícitos e ilícitos e o uso do comércio, né, e empresas fachadas nesse sentido, por um lado, e o segundo, o uso da tecnologia. Obrigado pelos insights, professor. Passo agora para o Bernardo. Bernardo, do seu ponto de vista, e aí em linha com a pergunta que eu deixei aqui para o professor, esse tipo de estrutura de financiamento proxy já apresenta vetores de risco identificados no Brasil? Em quais setores, financeiro, imobiliário, comércio exterior, a atenção precisa ser redobrada? É uma boa pergunta, e eu, enquanto o Lasmar falava, eu dei uma navegada também no chat. Tem algumas perguntas, eu não sei se a gente depois vai ter mais algum tempinho aí para tratar dessas que chegaram recentemente. Vai ter umas perguntas aqui bem, bem, bem interessantes, bem interessantes. Eu vou tentar até misturar uma coisa com outra. Nosso sistema, eu acho, diria, de PLD no Brasil, a gente pode dizer, não sou eu que estou dizendo, a avaliação do GAFI, do Brasil pelo GAFI, mostra que a gente tem um sistema financeiro bem desenvolvido. E quando a gente realizou essa avaliação do GAFI, antes da avaliação do GAFI, em 2020, eu trabalhei muitos anos no COAF, e eu lá comecei a liderar o processo da avaliação nacional de risco, que é um trabalho que a coordenação do COAF estava sob a minha coordenação. E lá a gente começava a discutir um pouco esses aspectos. Por quê? Porque, obviamente, você precisava fazer o top-down, que é, obviamente, o Estado apresenta a sua avaliação de risco, porque ele orienta, né, eu diria, o risco Brasil, Brasil e mundo afetando o Brasil, funciona dessa forma. A abordagem com base no risco, ela vem pelo Estado, eu diria, sendo o propulsor desse processo de avaliação de risco. Então, ele faz uma avaliação nacional de risco para que depois os setores econômicos, obrigados, entrem numa dinâmica a partir da orientação do seu respectivo supervisor, e as próprias entidades vão descendo. Então a gente tem avaliação nacional, avaliação setorial, para dentro, avaliação interna. Aí sim é a instituição que opera, do setor privado, que opera fazendo essa avaliação diária de risco com seus clientes. Então, assim, eu posso dizer que o processo tem sido muito interessante e ele andou rápido. Se a gente pegar o início disso foi 2020, o Brasil fez a avaliação nacional disso, aplicou ela em 21, já está num processo de revisão. Logo a seguir, depois aí veio, por exemplo, o Banco Central, já fez a avaliação setorial, porque o Banco Central concentra, né, como regulador,
grande parte das instituições financeiras, ou pelo menos aquelas mais importantes. E agora, e aí depois, né, com esse rearranjo também de algumas novas, de novos atores, novos players aí, também submetidos a medidas preventivas de lavagem de dinheiro, também fazendo suas dinâmicas, apresentando as suas dinâmicas de risco, porque isso é uma obrigação da própria norma. O fato é que isso tem funcionado. Mas se a gente pegar a avaliação nacional de risco, o que ali, a ideia daquilo ali era apontar dentro, então, desses players, desses setores, quais aqueles que apresentavam ou representavam um risco maior. E por que que isso foi feito? Porque se avaliou do ponto de vista do cumprimento da norma, das obrigações previstas ali nos artigos 10 e 11 da lei anti-lavagem, aqueles setores os que, né, já naturalmente têm uma estrutura mais desenvolvida para cumprimento e aqueles menos. Então, a gente tem um mapa de risco de setores. Então, até pela sua pergunta, se a gente colocar, eu posso colocar aí alguns setores. Imobiliário, você tocou, e ele é um setor importante. Ele foi considerado pela Avaliação Nacional de Risco e, consequentemente, o GAFI absorveu essa ideia que ele representava um risco maior justamente pelo nível de conformidade que ele tinha em relação a essas políticas anti-lavagem e de combate ao financiamento do terrorismo. Então, o próprio setor já apresentava, então, esse risco a partir da avaliação nacional de risco e até por uma, eu diria, por uma deficiência regulatória, né? O regulador demonstrou não ter, talvez, a capacidade adequada para fazer o seu papel de regulador. E, obviamente, então, representa o risco do setor como um todo. E se a gente for olhar, não por acaso, eu até tiro uma questão internacional também, mas assim, a questão interna, né? Hoje o crime organizado no Brasil usa muito o setor imobiliário. Então, você vê que não é coincidência. Então, tinha uma falha ali. Então, eu posso dizer assim, a gente tem um mapa de risco interessante dos setores econômicos submetidos às regras de lavagem. Isso está muito bem feito. O processo que a gente está agora nem todos os reguladores também têm as suas avaliações setoriais. Então, assim, é importante que isso apontar, a própria avaliação nacional apontar. Os reguladores têm que fazer as suas avaliações setoriais para entender, cada um apresentar como que está o seu setor do ponto de vista de abordagem com base no risco. E aí, claro, se você não tem uma avaliação setorial, você ainda não orientou certos setores por exemplo, ter a sua avaliação interna. Mas aí eu pego, por exemplo, fintechs e criptoativos, que são mais recentes como players, eu diria players regulados, né, dentro da norma de autorização para funcionamento do Brasil, e obviamente vai ter a sua norma de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Eles, como são mais recentes, lá atrás, se a gente fosse olhar, na avaliação apontava muito, por exemplo, criptomoedas no Brasil foi tido como risco alto, mas pelo fato de ela ainda não estar regulada. A atividade ainda não, né? Os prestadores de serviços de ativos virtuais ainda não estavam autorizados, regulados, não havia uma norma para regrar o mercado. Como isso evoluiu, e evoluiu muito rápido, a gente agora já pode partir da premissa do seguinte: esse risco, aquele risco lá diminuiu, o risco regulatório já não há, porque já tem regulação, e obviamente agora vai ser um teste da gente saber se todo mundo, de certa forma, está entendendo quais são as orientações da avaliação setorial. E aí a gente vai olhar, obviamente, a avaliação setorial para fintechs, ou para imobiliárias, mesmo para ativos virtuais, se eles vão incorporar isso da melhor forma possível e apresentar as suas avaliações internas de risco. Porque vai ser necessário, não tem conversa, vai ser necessário para cumprimento da norma, isso aí é obrigação. E, obviamente, você vai colocar esses contextos, o risco regional, o risco internacional, o risco geográfico, geopolítico, ele tem que ser considerado, ele é uma variável de risco muito importante. Quando a gente fala de um país nesse nível de sensibilidade, que está em guerra, e que tem embargos e tá assim, e que tem problemas com instituições que eu digo organismos internacionais com esse foco mais financeiro, eu não vou poder fechar os olhos na minha abordagem com base no risco de que, né, o Irã não, tá tudo bem com o Irã, e aí eu vou continuar mesmo. Não dá para ser assim, porque o risco regional, o risco geopolítico, ele faz parte desse contexto. Então, a atenção, sim, tem que ser redobrada. Quando é país listado, não há dúvida. Se país listado, ele tem que ter um nível de risco um pouco maior do que um risco, por exemplo, só do valor, ou só do tipo de operação, ou só do meio de pagamento. Não, quando é um problema geográfico, esse risco ele não é desprezível, em nenhuma hipótese. Ele nunca vai ser, eu diria, um risco decimal, ele vai ser risco com números importantes. Só para dar um exemplo, é, quando a gente estava no o COAF também usa, quando eu estive no COAF, ele usa também nos seus modelos de risco para, por exemplo, avaliar comunicações de operação suspeita recebidas dos setores.
E um dos elementos que ele colocava na sua matriz de risco era o risco geográfico. Por exemplo, é um país que é um centro offshore, então nem que ele não esteja em guerra, mas ele representa um risco pela característica de ser um centro offshore, ou seja, é um país que tem dificuldades de transparência na questão da identificação do cliente, da devida diligência, do beneficiário final, uma série né, de conceitos aqui que a gente que é muito aqui é comum para todo mundo aqui. Então, isso, e o fato dele ser um centro offshore em localidades onde a gente sabe que ele é um centro offshore, aquilo vai me trazer dois elementos: o risco dele ser um offshore e o risco dele geográfico, dependendo da região onde ele está. Se ele está muito perto do Brasil, se faz muito negócio com o Brasil, eu tenho que deixar isso como um alerta redobrado, sim. Então, agora, os níveis de conformidade do ponto de vista das aplicações de avaliação de risco por setor realmente ainda tá desnivelado. Eu não poderia dizer hoje no Brasil, sem dúvida, não estão todo mundo na mesma página. Então, o que a gente busca, e aí eu acho que o Estado e o regulador, principalmente, ele tem que orientar as instituições, vamos tentar atingir ali uma boa prática de, às vezes, um outro setor. Então, por exemplo, se a gente pega um banco, é muito mais fácil a gente visualizar, até porque as relações são mais permanentes e tal, instituições financeiras. O imobiliário tem que beber nessa fonte, e isso a gente tem feito pressões, em relação ao setor imobiliário para que ele entenda, e aí o problema é muito maior do que o Irã, assim, é um problema mesmo de cumprimento da norma nas questões mais básicas de risco, nas questões mais... o cara chega com uma mala de dinheiro para comprar um apartamento, tá tudo bem? Não tá tudo bem, isso não é normal em nenhum lugar do mundo, então assim, por aí, se for um iraniano, se ele não, né, se ele não tiver atento para isso, vai ficar muito mais difícil. E eu vi numa pergunta lá, que ele falava assim, a mão não está muito pesada para a gente fazer isso, porque às vezes a gente deixa de fazer negócios lícitos. Sim, infelizmente sim. Infelizmente sim, porque a mão vai ter que pesar, porque aí nesse caso, infelizmente, a instituição em cumprimento a uma norma que orienta que ele tem que ter uma abordagem com base no risco em determinadas situações, infelizmente o justo vai pagar pelo pecador. Infelizmente. É claro que se ele tem uma boa avaliação de risco, ele consegue separar aquele que é o negócio lícito do que é o negócio ilícito. Mas quando você está falando de um Irã, que é um país listado em todas as frentes que você possa imaginar de sanções, fica mais difícil depois você justificar. Pô, bom, mas era um negócio lícito. Eu acho que não vale a pena a instituição pagar o preço. Ele consegue demonstrar que era um negócio lícito? Sim, mas é o Irã. O Irã, tô falando do Irã porque o Irã é um país listado. Então, assim, era um negócio lícito, mas é o Irã. Então, assim, vai ser muito difícil ele conseguir demonstrar que, né, por mais que ele tenha uma avaliação de risco perfeita, vai ser muito difícil ele demonstrar que ele, eu diria assim, deu segmento a negócios com esses países listados. Outros países você pode jogar clientes, você pode jogar com o seu risco, e o seu risco vai, né, a sua matriz vai jogar lá uma resposta que pode ser que em determinadas situações aquele você garante que é um negócio lícito. Mas quando se trata de país listado, a coisa complica um pouco mais. Então, assim, eu entendendo como funciona a dinâmica do regulador, do COAF, das autoridades de investigação, eu sou simpático à ideia de que sim, é melhor se prevenir tentando elevar o nível de risco de determinados países listados, porque aí você garante que, infelizmente, para preservar a sua instituição, para garantir que você está em conformidade com a norma, infelizmente você vai ter que tomar certas decisões, assim, fazer uma escolha de Sofia mesmo. Excelentes pontos. Obrigado, Bernardo, pelos comentários. Até o momento, pessoal, entendemos o mecanismo, identificamos os vetores e soubemos como o dinheiro se move. Mas agora chegou o momento mais esperado, pelo menos na minha perspectiva como moderador, que é o momento da ação. Exatamente porque o profissional que está nos assistindo agora, seja ele de uma grande instituição financeira, de uma fintech, de uma corretora ou de um escritório de compliance, precisa sair daqui com algo concreto nas mãos. E é exatamente isso que vamos construir juntos neste quarto bloco. O que fazer, o que revisar e o que não relevar. E aí eu faço uma pergunta para ambos em benefício do tempo, tentar não estourar muito aqui, apesar do nosso atraso. Quais os indicadores, então, Bernardo e Jorge, quais os indicadores de risco as equipes de PLD deveriam revisar imediatamente diante desse cenário? E se vocês pudessem listar 2 ou 3 sinais de alerta prioritários, quais seriam esses?
Você me permite, Lasmar, falar primeiro, rapidinho? Claro, claro. Até porque vai ser bem curto. Assim, direto ao ponto. Riscos que não podem ser descartados. Obviamente, né, a operação, com quem é a operação, né? Com quem é a operação, o meio de pagamento, o montante, e se você consegue fazer, eu diria, a cadeia dos envolvidos na operação. Eu vi também uma pergunta no chat, falava assim, que às vezes o Irã usa muito países, jurisdições intermediárias para fazer negócio. Isso é um sinal gravíssimo, isso é um sinal, a gente chama aqui no Brasil, quando é pessoa usando laranja, é interposta pessoa, ou interposta empresa, ou interposta jurisdição. O fato é que isso é um alerta na largada. Então, assim, eu não descarto, então, né, o valor, o tipo de meio de pagamento usado, com quem é, se é internacional, se tem como se rastrear, se as duas pontas estão dentro de um limite rastreável, ou seja, eu sei quem é aqui o originário, eu sei quem é o destinatário, teve interpostas pessoas, ou teve interpostas empresas, teve triangulação com o país, não dá para descartar. Então, pelo menos três ou quatro, você falou dois ou três, eu não consigo, né? Valor, porque aí também, se você começar na R$ 1 que alguém mandou, né? O filho que estuda nos Estados Unidos mandou dinheiro ou a mãe no Irã mandou dinheiro para o filho dos Estados Unidos que estuda, aí também você começa a banalizar demais o processo de risco. Mas assim, então o valor vai ser importante, né? A operação vai ser importante, né? O tipo de meio de pagamento vai ser importante. Eventualmente as instituições, se você consegue saber quem é a outra, você tem como garantir que a outra ponta lá, ela tem realmente alguma idoneidade, transparência, e se existem, né, interpostas pessoas, se tem uma cadeia de envolvidos ali que te salte aos olhos a ponto de dizer assim, pô, pois para fazer um pagamento que podia ser de A para B, acabou sendo de A, B, C, D e chegou em E. Então, assim, isso na largada, assim, não só para o Irã, mas para qualquer outro país, e mesmo no Brasil. Mesmo no Brasil, essas situações, elas não podem ser descartadas como sinais de alerta. Bom, fica até difícil de falar aqui depois do Bernardo, né? Porque entrar nos sinais de indicadores de risco específicos é um pouco difícil, porque depende de cada atividade, né? A análise de risco, inclusive, tem essa grande virtude, né? Não é uma lista ali que serve para todo mundo. Eu preciso entender aonde cada empresa atua, qual tipo de operação, quais são os parceiros, etc. Mas para falar alguns gerais, né, e tentar não repetir muito aqui o Bernardo, que eu acho que ele tocou nos principais, padrões anômalos de transação envolvendo jurisdições de alto risco, né, como o Bernardo comentou, e aí lembrar que não é só ali a transação com o Irã, mas com os vizinhos, né? Então, algumas cidades ali do Iraque, algumas cidades fronteiriças da Turquia, algumas cidades na China são considerados alto risco para não proliferação, por exemplo, né? Então, entender esses riscos geográficos. No caso de criptoativo, o uso de wallets que não estão hospedadas, né? Movimentações repetidas e fracionadas em stablecoins e cross-chain, o que a gente chama também de vários para um ou um para muitos. Um ponto muito importante que eu acho que tem sido negligenciado é exatamente olhar para os corredores, que é o que o Bernardo comentou, né? Uma das maneiras que tem sido muito utilizada para evasão de sanção é o Trade-Based Money Laundering, e que usa aí uma série de freight forwarders, usa muito intermediário, né? Então é preciso entender ele não só quem que é o beneficiário final, quem que é o destinatário, mas esse corredor, por onde o produto está passando, quem que são esses representantes. Mas para conectar um pouquinho mais aqui com a questão de indicadores que são mais conectados com geopolítica, né? Então, primeiro, os países de alto risco, questão de sanções dos proxies. Segundo, esses padrões de shell company, shadow banking. E essa questão dessas jurisdições de maior risco, né? Então, algumas sugestões rápidas aqui. Sempre atualizar o cenário na avaliação de risco interna do, das empresas, ter sempre em mente uma parametrização dinâmica aí da recomendação 19 e da análise de risco obrigatória, né, do diligence obrigatório, reforçar a detecção, né, e a questão do beneficiário final, calibrar as regras de trade finance para trade-based money laundering, integrar também, e essa é uma das grandes tendências, e isso estaria um outro debate também, integrar a AML com outros setores da empresa, principalmente pensando aí na integração de sanções e fraudes,
e também revisar aí os controles de identidade, principalmente aí no onboard e monitoramento das transações. Excelente, muito obrigado, professor Jorge. Temos agora um diagnóstico, temos indicadores, temos recomendações práticas, mas antes de encerrarmos, gostaria de olhar para frente. Porque o profissional de PLD que se prepara apenas para os riscos de hoje já está atrasado para os riscos de amanhã. No nosso último bloco, vou pedir ao Jorge e ao Bernardo que olhem para os próximos 12 meses e que nos digam o que está por vir. Novamente, uma pergunta para ambos. O que veremos nos próximos 12 meses em termos de risco de financiamento ao terrorismo? O cenário tende a se intensificar, se estabilizar ou se fragmentar em novos vetores? E aí Da sintam-se à minha, vontade da para se minha organizar parte, então, na de novo, já aproveitando a gentileza do Lasmar, algumas situações a gente precisa estar muito atento. Eu acho o seguinte, o terrorismo, eu diria, digital, vamos chamar assim. Tudo bem, no final das contas, a gente está falando de um terrorismo que é um aterrorista, a gente sabe o que é. Mas, assim, a forma como se financia o terrorismo tem sido cada vez mais sofisticada. Então, assim, hoje já não se fala mais daquele Hawala que leva o dinheiro na mão do primo e vai lá para outro. Não funciona mais assim. O Lasmar deu aí alguns exemplos, criptoativos. Estou falando assim, não que o criptoativo ele é algo para financiamento, muito pelo contrário, ele é um instrumento, uma tecnologia, um novo meio de pagamento que faz, como tudo na vida, toda tecnologia disruptiva, ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Assim, é para isso que a gente tem que fazer ter essa capacidade de compliance, de verificação de risco, para poder separar exatamente quem é né, o bom do mal. Mas, assim, um terrorismo, um financiamento digital, como eu disse, o dinheiro não tem mais passaporte, o dinheiro não tem mais país, então, assim, que moeda que está envolvida é irrelevante, porque, né, o dinheiro circula com muita rapidez, eletronicamente. Geralmente, financiamentos do terrorismo vêm de localidades até bem distantes de onde geralmente acontece o ato, então o financiamento ele vem de todas as partes. Então, assim, a estrutura de compliance é saber se, né, pelas características de tudo aquilo que está envolvido nas operações, eu consigo fazer um mapa a ponto de mais ou menos suspeitar de que aquilo possa estar envolvido com financiamento do terrorismo. E se a gente olha para daqui a 12 meses, e 12 meses hoje, eu falo isso em nome de um órgão público. Não dá para a gente não conversar com o órgão público sem deixar de lado o setor privado. Eu tenho acompanhado algumas discussões, isso é a discussão do momento, em que a ONU acabou de estar público. O NODC, ela publicou um relatório de um evento que ela realizou agora em março, em que ela trata da questão da efetividade da parceria público-privada para o combate à fraude. Então, a gente coloca a fraude ainda num local mais amplo, porque fraude é gênero, não é espécie, né? Então, se cabe fraude, cabe tudo, né? Essa parceria, ela é necessária, ela é fundamental, não dá para correr. Então, para os próximos 12 meses, eu te digo aqui com muita tranquilidade que cada vez mais a gente vai ter que ter iniciativas de parceria público-privada para melhor direcionar esse tipo de coisa. Não pode ser uma responsabilidade só da entidade privada, né? E o setor público sozinho não dá conta se ele não tiver a percepção de negócios que as entidades privadas têm. Então, assim, essa parceria ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer que seja a medida de risco, medida preventiva e tudo isso. Outro aspecto que eu acho que a gente tem que ficar atento é com terceirização de terrorismo. Ou seja, eventualmente eu não quero cometer um ato naquela localidade, eu não quero nem estar lá presencialmente, eu quero, de repente, ter um afiliado, ter uma filial, ter um parceiro lá para fazer negócio. E a gente não pode descartar, isso nem a ONU descartou, tem uma resolução do Conselho de Segurança, que é a resolução número 2482, que fala da relação entre, que é a discussão do momento, entre os grupos terroristas com organizações criminosas. Então, assim, uma possível parceria entre, né, organizações terroristas e organizações criminosas. Claro, que não se confunda, a gente não está falando de que deva simplesmente ser nomeada, aquele grupo, aquela organização criminosa, ela é uma organização terrorista. Não é tão simples assim. Mas você pode ter situações em que haja parceria entre elas.
Então, nós também temos que ter parceria entre nós para poder detectar esse tipo de situação. Então, assim, a gente tem que olhar para, diria assim, para dentro e como que o comportamento aqui dentro tem funcionado com possibilidades para o exterior. E aí, obviamente, as operações, né, os movimentos de valores, eles dizem muito sobre isso. Eu sempre digo o seguinte, o criminoso, o terrorista, ele não grita, mas o dinheiro dele grita. E é o dinheiro dele que a gente tem que ouvir. Porque o dinheiro dele, provavelmente, o dinheiro que eu digo, né, o ativo, que quer que seja o valor, ele vai dizer muito sobre aquilo que a gente está observando. Então, assim, foquem na observação do comportamento financeiro. Às vezes até a pessoa é irrelevante, às vezes até o país é irrelevante. No caso do Irã, não. Às vezes, assim, não é a primeira linha de abordagem. Mas a operação, sim. A operação, ela te diz muito, ela grita, ela fala para você muitas coisas que os criminosos provavelmente não falavam. Eu acho que essa é a percepção que eu acho que a gente tem que ter daqui, nesse olhar para os próximos 12 meses. Eu Gostaria de. não vou repetir aqui o Bernardo, porque eu acho que o quadro dele está perfeito, né? Essas são as grandes tendências aí, essa questão do uso do digital, do cripto, esses grupos híbridos aí combinando atos ilícitos, ilícitos, princípio da convergência. Então eu vou mencionar duas coisas. A primeira, para ilustrar o que o Bernardo está falando, o caso da Operação Trapiche aqui no Brasil, né? Isso também são informações públicas. Nós tivemos o financiamento de uma célula do Hezbollah que era efetuada no Brasil através do tráfico ilícito de produtos de tabaco e cigarro eletrônico. Então a gente vê ali a questão da evasão, né, do contrabando como instrumento financiando. E haviam lojas de fachadas para fazer ali a lavagem de dinheiro, a justificativa. E esse caso Trapiche é interessante por dois motivos. O primeiro, como o Bernardo colocou aí essa questão da terceirização, né? Os recrutados brasileiros, eles foram recrutados por um interesse meramente financeiro. Eles não foram ali por uma questão ideológica, de compartilhar ali os ideais e os valores do Hezbollah. Então isso chamou muita atenção das autoridades brasileiras, né? Quase que um terrorismo mercenário, quase que uma terceirização do terrorismo, como o Bernardo muito bem colocou. E essa operação Trapiche também, ela se comunicou com uma outra operação da Polícia Federal, que foi a Operação Colossus, em que se descobriu que esse operador do Hezbollah no Brasil utilizava o mesmo lavador de dinheiro profissional que o PCC, num caso muito grande que movimentou aí mais de 4 bilhões de reais em 2 anos e que combinava ali uma série de empresas de fachadas. O representante desse lavador de dinheiro aqui no Brasil era um contador que tinha 77 empresas no nome dele, usava essas empresas para criar camadas de transferência. Esse dinheiro ia para Dubai e em Dubai era transformado em criptoativos para serem sacados nos Estados Unidos, né, e esconder que a origem de que isso vinha do Brasil. Então a gente tem um esquema bastante complexo e misturando ali formas tradicionais com criptoativos, né, nesse processo de lavagem, né? Então são casos que já aconteceu, já ocorreu, a gente tem registro. Então isso mostra muito bem essas tendências que o Bernardo tem colocado. Agora, como nós estamos falando especificamente do financiamento de terrorismo, eu queria só chamar a atenção também para um ponto muito importante, que é entender que nós temos diferentes tipos de terrorismo e que esses diferentes tipos implicam diferentes dinâmicas de financiamento. E isso é algo que aqui no Brasil ainda é muito pouco discutido, que a gente ainda precisa de uma maturidade maior para entender essas nuances. Então, quando a gente fala ali de grupos como o Hezbollah ou Hamas que têm um apoio estatal, eu tenho um tipo de financiamento diferente. Eles envolvem grandes somas, somas vultuosas. É muito comum o uso de criptoativos e do trade base para evitar as sanções. Mas eu tenho também aquele terrorismo religiosamente motivado, né, tradicional, como o caso da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, que não tem esse lado do patrocínio estatal. Então ele usa ali de outras fontes de financiamento, então casos de crowdfunding, fraudes, etc. Mas o que eu quero chamar mais atenção é que tem aumentado muito em vários países, como aqui no Brasil, também é o que a ABIN tem chamado do extremismo ideologicamente motivado, que é um terrorismo, um extremismo violento que não está ligado a
esses grupos tradicionais, que normalmente não é visto como terrorismo, como extremismo, mas é. Esses grupos estão ligados aí a movimentos neonazistas, movimentos aceleracionistas, e essa ameaça é real. Nós já tivemos vários casos aqui no Brasil, esses casos, inclusive, estão crescendo, é um fenômeno global, muito ligado a uma radicalização na internet, inclusive aí com muito ligado à questão de jogos digitais, muito ligado ao envolvimento de crianças e jovens. Então isso muda toda a dinâmica de monitoramento e do próprio financiamento. Eles têm uma dinâmica de financiamento muito própria, muito distinta desse extremismo que a ABIN chama de extremismo religiosamente motivado. Então é importante entender essas nuances, essas diferenças também, para se preparar e entender que cada uma tem indicadores de risco, de atividade, red flags diferentes para cada tipo, para cada situação. Então é importante estar sempre autorizado e entender essas nuances quando a gente trabalha a questão do financiamento do terrorismo. Obrigado aos dois. E para finalizar, uma última pergunta, e eu vou pedir aos nossos convidados aí a máxima brevidade possível. A gente tentar concluir com uma hora e pouquinho de sessão. Então, se cada um de vocês pudesse deixar uma única recomendação para as equipes de PLD e Compliance no Brasil neste momento, qual seria? Risco. Risco tem que ser eu diria, o mantra. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente não tinha essa abordagem com base no risco, a gente ia no cumprimento seco, digamos assim, da norma. Identificar cliente, monitorar a operação, comunicar a operação suspeita. Três pilares das medidas preventivas. Aí você entrou com controles internos, governança, estrutura, capacitação e abordagem com base no risco. Quando você fala do risco, o risco ele é transversal. Então, tudo que você faz, inclusive para identificar o cliente, para monitorar as operações, para registrar, para comunicar, você vai ter que usar uma abordagem com base no risco. Isso facilita até o trabalho de auditoria da própria instituição. Então, para mim, é ter uma abordagem com base no risco para todas as políticas preventivas, para se cumprir da melhor forma possível a norma como ela está. Então, assim, com risco você consegue identificar bem o cliente, com risco você consegue monitorar bem as operações, com risco você consegue fazer essa separação do que é lícito, do ilícito, ou pelo menos da suspeita, né? E que você consegue fazer uma boa comunicação. Então, eu diria que o risco ele é transversal aos três pilares das medidas preventivas. Bom, eu vou mencionar dois. Não, o primeiro que, como professor, eu não posso deixar de falar da importância, né, do treinamento e atualização constante para entender esses riscos e funcionamento, né? Inclusive esse trabalho que a gente faz ali na VOR. E, em segundo lugar, uma mudança de mentalidade, que é passar a entender que compliance não é mais só ali uma sugestão para o tomador de decisão, né? Não é só uma consultoria interna da empresa. O compliance, a prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, eles têm que passar a ser vistos como parte da própria resiliência das empresas né, no caso do setor privado e do próprio governo também, né? Então, as medidas de compliance, na verdade, vão muito além ali meramente de detectar aquela transação ou outra. Nesse jogo geopolítico, essa influência maior que nós estamos submetidos, nesses efeitos em cascatas que nós vemos, o compliance, a prevenção da lavagem de dinheiro se torna a própria resiliência da empresa e das atividades. Agradeço demais pela brevidade na resposta. Então, chegamos ao fim de mais um webinar da Compliance Brasil. Posso dizer com toda a convicção que essa foi uma das conversas mais densas e relevantes que já tivemos nesse formato, na Compliance, em nível global. Deixo aqui o meu sincero agradecimento ao professor Jorge Lasmar e ao Bernardo Mota pela generosidade intelectual, pela profundidade das análises e pela disposição em traduzir um tema tão complexo em linguagem prática para a nossa comunidade. Para todos que nos acompanharam, o que foi dito aqui não fica nesse Zoom. Leve para o seu gestor, leve para a sua equipe, coloque na agenda da próxima reunião de compliance. O risco geopolítico já chegou à sua mesa. A questão agora é se você vai recebê-lo preparado ou de surpresa. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Um abraço. Obrigado, boa noite a todos.